Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo da série Entendendo as Parábolas. E hoje nós vamos falar sobre a parábola do fermento. De todas as parábolas, essa é a menor, ela vem na sequência da última parábola que nós lemos, que ainda se encontra no livro de Mateus, no capítulo 13, né? Anteriormente, nós lemos a parábola do grão de mostarda, e essa que nós vamos abordar hoje é a parábola do fermento. E muitos dizem que são duas parábolas gêmeas, né? Que abordam de fato quase com o mesmo sentido, o mesmo assunto. E é interessante essa parábola, porque ela tem um versículo só, ela é a menor das parábolas. Mas ela é de uma profundidade muito grande. Então vamos ler. Se encontra no livro de Mateus, no capítulo 13, e o versículo 33, que diz assim: Outra parábola lhes disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Eu confesso que ao ler essa parábola, eu tive que buscar alguns conhecimentos que eu não tinha, principalmente com relação a fermentação, né? Que é o processo de fermentação que acontece quando está se fazendo o pão. E interessante que Deus aqui, né, o Senhor Jesus, ele descreve novamente algo do cotidiano deles. Era muito comum, uma das comidas mais feitas na época era o pão. E então, tanto é por isso que tinha a plantação do trigo, que era uma das, como foi falado na parábola do trigo e do joio, era uma das atividades mais comuns ali, né, onde gerava até uma certa concorrência, porque todo mundo fabricava trigo, porque o consumo de pão, a fabricação de pão caseiro era grande. E entendendo essa parábola, eu lembro que quando eu era pequeno, ou recentemente, né, a minha sogra faz pão, e minha tia, quando eu era pequeno, fazia bastante pão, minha mãe, minha esposa já fez pão. E interessante que a gente não presta atenção, nós homens principalmente não dá muita atenção para essas coisas, né? E eu esses tempinhos para trás, a minha esposa foi fazer algo, não sei se era pão que ela foi fazer, acho que era pão. E ela pediu para mim comprar um fermento. Só que tinha que ser um tal de um fermento biológico, não um fermento químico. As mulheres vão saber a diferença, mas acho que a maioria dos homens, a não ser aqueles que trabalham com isso, né, eu pelo menos não sabia discernir a diferença de um para o outro. E eu descobri, pesquisando para falar sobre esse assunto, que o fermento usado para fazer o pão é o fermento biológico. O que é o fermento biológico? Esse fermento biológico, ele é como se fosse fungo, ele é um ser vivo, ele reage, ele se alimenta do açúcar. Então,
como o trigo tem a proporção de açúcar, quando você faz a massa e introduz o fermento biológico na massa e sova ela, eu lembro que as pessoas que eu já vi fazendo pão, depois que amassa bem a massa, coloca ela num canto e deixa descansar, né? Que eles falam, deixar a massa descansar. E depois de um certo tempo, né, de um tempo de espera, de um tempo de descanso, essa massa ela dobra, triplica de tamanho. E isso que eles falam, né, que quando você introduz a massa, o fermento na massa, a mágica acontece, né? Que ela cresce, ela dobra de tamanho. Então, o que eu entendo quando o Senhor diz que o reino dos céus é semelhante à mulher que tomou o fermento e introduziu em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado ou fermentado, ou a massa pronta, né? É como na parábola do grão da mostarda. Uma pequena medida de fermento em contato com a massa, com o trigo, ela provoca uma reação biológica aonde esses fungos vivos, que é o fermento, vai começar a se alimentar daquela açúcar que tem naquela massa e vai expandir o seu tamanho, vai crescer. E assim o Senhor Jesus ele compara o reino dos céus, assim como ele comparou na parábola do grão de mostarda, que o reino dos céus era semelhante a um grão de mostarda, que era o menor dos grãos para eles. Lembra? No meu vídeo anterior, no vídeo da último capítulo, né, da parábola, da série, fala sobre a parábola do grão de mostarda. Enfim, e aqui é a mesma coisa. É importante lembrar que quando o Senhor estava falando essas parábolas para os discípulos e para aqueles outros que escutavam, é importante ressaltar que tudo ali estava no começo do ministério de Cristo, o começo do cristianismo. Então ele fez essa comparação que o reino dos céus começaria pequeno. O reino dos céus na terra começaria pequeno, mas tomaria uma proporção gigantesca. Como nós comentamos no último capítulo, que o evangelho começou com 12. E nem todos eles permaneceram, né? Tivemos Judas ali e tal. E olha a proporção que o evangelho chegou. O reino de Deus chegou através do evangelho. Então, meus irmãos, que nós, nessa passagem específica, nessa parábola especificamente, o Senhor usa o fermento como algo bom, né? Em outras ocasiões, o Senhor usa a palavra fermento, usa o exemplo do fermento como algo ruim. Mas nesse caso, ele está assim como na parábola do semeador, a semente era a palavra. Na parábola do joio e do trigo, a semente era as pessoas. Então nem sempre vai ter o mesmo sentido, a mesma palavra. Nesse caso aqui, o fermento é a palavra de Deus introduzida no homem, que gera crescimento. E nós precisamos crescer, tanto em volume quantitativo, que é a quantidade, quanto em volume qualitativo, que é a qualidade. Então, irmãos, e esse crescimento ele só vem de Deus, ele só vem através da absorção da palavra. E é através do crescimento em Deus que o reino dos céus é expandido em nós, né? No Evangelho de Lucas, ele fala que o reino dos céus não é comida, não é bebida. Ele está querendo dizer que não é um lugar físico.
O reino dos céus é um reino de Deus, ele é habitado em nós, ele está presente em nós. Cabe a nós decidirmos fazer parte desse reino ou não, crescer junto com esse reino ou não, reinar com Cristo ou não, né? Então, irmãos, o Senhor ele fala grandemente através dessa parábola, assim como ele falou na anterior, que o reino dos céus iria crescer. É essa a ênfase dessa parábola. Muitos historiadores e teólogos acham tantos significados, mas é simples. O evangelho do Senhor é simplicidade. Uma pequena pitada de fermento no trigo vai fazer com que aquela massa dobre, triplique, quadriplique o seu tamanho. Depende da quantidade de fermento. E se nós enxergarmos o fermento como a palavra de Deus e a massa, o trigo, como nós, pessoas, nós vamos entender que quanto mais da palavra do Senhor nós comermos, quanto mais da palavra de Deus, das coisas do Senhor nós vivemos e atrairmos para nós tudo aquilo que é de Deus, isso vai gerar crescimento. Crescimento no sentido de evangelho, crescimento no sentido de ser uma pessoa apta, uma pessoa, como a Bíblia descreve, um servo irrepreensível. A palavra de Deus fala que nós devemos chegar ao pleno conhecimento e à estatura do varão perfeito. E embora pareça difícil e até mesmo impossível, o Senhor ele reconhece o esforço de cada um, né? Então, que nós possamos ser esse trigo que esteja pronto para receber esse fermento que é a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que essa palavra tenha edificado a sua vida mais uma vez. Comenta, ajude a gente comentando nos comentários, dando o seu joinha, o seu like é muito importante para que o YouTube reconheça que o conteúdo esteja sendo bom e direcione para outras pessoas, o comentário também. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. A gente tem uma meta a atingir de inscritos para que o YouTube comece a divulgar mais e mais ainda os nossos vídeos. E se você não viu, veja anteriormente aí, existe uma playlist no meu canal que fala, nós estamos agora no 4º capítulo da série Entendendo as Parábolas. Tem os outros vídeos do meio de semana. Eu falei no meu vídeo anterior sobre a questão da tragédia aí que aconteceu semana passada na Síria, né? Na Turquia, na Síria, do terremoto. Dá uma conferida lá. Deus deu uma grande palavra através dessa situação. Então é isso, meus irmãos. Agora no final do vídeo vai estar aparecendo aqui a fotinha do meu vídeo anterior, a fotinha minha para você se inscrever no canal. Clique e se inscreva. E eu agradeço desde já a sua atenção e que todos tenham uma excelente semana, em nome do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.